Meu nome é Gabriel de Iorio Silva, eu sou autor da pesquisa intitulada Ciência de Dados aplicada à Covid-19, os dados implícitos em meio à pandemia, e os coautores desse trabalho foram Vitor Strolli, Mário Dantas e Fabrício Mendonça. O novo coronavírus alterou drasticamente o padrão de vida da população global e com grande destaque a brasileira. Suas questões intrínsecas e as que a cercam ainda são objeto de estudo das mais diversas ciências. Logo, aplicar técnicas de ciência de dados nesse contexto mostra-se de grande valia para compreender os impactos e disseminação da SARS-CoV-2 de acordo com as unidades federativas. O trabalho realizado pela ciência de dados consiste em assimilar e evidenciar dados implícitos oriundos das informações da pandemia, ou seja, trazer à tona, por meio de outras perspectivas, informações que já estavam presentes em um determinado dado, só que estavam ocultas. Trabalhos com este cunho serviram de embasamento para o projeto de pesquisa aqui realizado. Além disso, tais artigos foram de grande serventia para entender os caminhos adotados em investigações de outros pesquisadores, no intuito de conceber rumos pertinentes para essa pesquisa aqui feita. Na busca pelos trabalhos relacionados, nota-se que algumas pesquisas apontam a medida diretamente proporcional entre renda per capita e gastos com saúde no Brasil. Além disso, a concentração de regiões de saúde com leitos de unidade de tratamento intensivo, dentro das conformidades recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, nas regiões Sudeste e Sul principalmente, é outro fator averiguado que é alarmante. Inicialmente, os dados utilizados foram provenientes da World in Data, publicação digital que expõe pesquisas e dados analíticos sobre as mudanças ao redor do mundo. Esses dados consistiam de informações divididas por países, onde, além dos dados referentes à doença, também continham informações socioeconômicas, como população acima dos 65 anos, população fumante daquele país, e cada linha de informação era uma data, onde a primeira data era a primeira informação disponível daquele país a respeito da doença, e os dados são atualizados diariamente. Entretanto, ao se realizar a análise de correlações nesse dataset, como procurar correlações entre a população acima de 65 anos e a quantidade de mortes ou de casos por países a cada 100 mil habitantes, as correlações não foram muito significativas. Sendo assim, novos testes foram feitos, reunindo fontes de dados governamentais e trabalhos de pesquisa de outros estudiosos. O recolhimento e a agregação de conhecimento nesse trabalho aqui feito foi seguindo a metodologia KDD, Knowledge Discovery in Database. Sendo assim, nós juntamos as informações de diversas fontes governamentais e de outros pesquisadores, como citado previamente, e depuramos. Logo, selecionamos as estatísticas a serem usadas e as convertemos para o formato desejado para análise em forma de data science, ou ciência de dados. Em seguida, a análise das informações foi feita na busca por correlações e, assim, nós geramos gráficos e tabelas para a apresentação do conhecimento aqui construído. As variáveis utilizadas nesse trabalho foram a UF, a sigla de unidade da federação de cada estado brasileiro, o total de morte, testes e casos por 100 mil habitantes por unidade federativa, o índice de Gini de cada estado brasileiro, a renda per capita, o índice de desenvolvimento humano, IDH, a taxa de desocupação, o acesso à saúde privada, o trabalho, a taxa de trabalho informal, a taxa de pessoas com 25 anos ou mais e com 12 anos ou mais de estudo, a taxa de pessoas com ensino fundamental, médio ou superior completo por grupo, a taxa de domicílios em aglomerados subnormais e a taxa de pessoas com acesso à água canalizada. Vale ressaltar que cada uma dessas variáveis é separada por estado, por UF, por unidade da federação, e a divisão por 100 mil habitantes serve para termos uma análise mais precisa a respeito dos dados. Os resultados obtidos com os experimentos foram feitos em um ambiente Jupyter, utilizando bibliotecas como Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, entre outras. As correlações foram feitas usando a função core, com dois métodos distintos aplicáveis a esse tipo de dados, sendo eles o método de Pearson e de Spearman. Esses dois métodos servem para se realizar as análises de correlação com dados quantitativos, ou seja, os dados
os dados utilizados nesse trabalho de pesquisa. As correlações podem ser descritas como números que variam de -1 a 1, sendo -1 uma correlação perfeita negativa e +1 uma correlação perfeita e positiva. Uma correlação de -1 significa que, enquanto uma variável cresce ou decresce, a outra segue o caminho oposto. Sendo assim, podemos exemplificar como uma variável seguindo um caminho crescente e outra decrescente. E uma correlação perfeita e positiva é uma correlação em que, enquanto uma variável sobe ou decresce, a outra sobe ou decresce. As duas caminham no mesmo sentido. Os métodos de correlação de Pearson e de Spearman, pelo fato de calcularem correlações de variáveis quantitativas, ainda assim, tem uma diferença. O método de Pearson ele é melhor para buscar correlações mais lineares, enquanto o de Spearman consegue detectar correlações, mesmo que essas tenham uma pequena variação, uma pequena ondulação em sua linha de correlação. Nessa tabela são apresentados os resultados relacionados às correlações obtidas. Essas correlações se baseiam entre o método de Pearson e de Spearman e são as correlações entre as variáveis socioeconômicas e estatísticas com as variáveis relacionadas à doença. Dentre elas, podemos destacar algumas, tais como a correlação entre a taxa de desocupação com o total de mortes por 100 mil habitantes, que no método de Pearson apresenta uma correlação de aproximadamente 47%, ou seja, quanto maior a taxa de desocupação, maior o total de mortes por 100 mil habitantes. Além disso, outra variável e correlação que vale a pena se destacar é a correlação entre o ensino fundamental completo e o total de casos por 100 mil habitantes, que nesse caso é uma correlação negativa, ou seja, quanto maior a porcentagem de população com ensino fundamental completo daquela unidade federativa, menor está sendo o total de casos por 100 mil habitantes. Ademais, outra correlação que vale a pena destacar é a correlação entre o índice de Gini e o total de testes por 100 mil habitantes, devido à sua peculiaridade. O índice de Gini é uma estatística capaz de demonstrar a concentração de renda daquela população. Quanto mais próximo de 1, mais concentrada está a renda na mão de poucos, e quanto mais próximo de 0, mais bem distribuída está a renda na mão da população. Nela, podemos perceber que, à medida que o índice de Gini cresce, o total de testes por 100 mil habitantes também cresce, já que é uma correlação positiva. Uma outra forma de se apresentar as informações da tabela é por meio de gráficos. Esses gráficos dizem respeito ao método de correlação de Pearson. No gráfico 1, podemos perceber que a correlação entre a quantidade de mortes por 100 mil habitantes e a quantidade de domicílios em aglomerados subnormais é relativamente forte, uma vez que os pontos que indicam o quão forte é a correlação estão próximos à linha. E também podemos perceber que ela tem uma inclinação positiva, ou seja, a correlação entre essas duas variáveis é positiva. Já no gráfico 2, podemos perceber que os pontos também estão próximos à linha e possuem uma inclinação positiva, assim como no gráfico 1. Entretanto, no gráfico 2, podemos perceber a correlação entre o total de casos por 100 mil habitantes e o índice de Gini. Já no gráfico 3, temos uma situação peculiar, em que a correlação ela é fraca, já que os pontos estão dispersos no gráfico e não muito próximos à linha, e é um fato interessante, já que a porcentagem de pessoas com acesso à saúde privada e a quantidade de testes por 100 mil habitantes feitos naquela população não tem uma correlação tão grande entre si. Entretanto, tal fato pode ser explicado devido à ANS, Agência Nacional de Saúde, que incluiu o teste sorológico no rol de coberturas obrigatórias recentemente nos planos de saúde. Neste trabalho de pesquisa baseado em ciência de dados, foi possível verificar a correlação dos impactos da pandemia com as desigualdades socioeconômicas presentes no Brasil. Além disso, devemos sempre considerar a afirmativa que correlação não necessariamente significa causalidade. Entretanto, ao usar dois métodos distintos de correlação que servem entre si para corroborar as informações aqui apresentadas, dessa forma nós podemos verificar uma autenticidade e veracidade nesse trabalho. Como trabalhos futuros, além de entender com maior detalhe cada um dos dados correlacionados, devemos verificar quais outras estatísticas seriam necessárias para a construção de cenários ricos
baseados no processamento de alto desempenho computacional. Obrigado.